Então, aqui a gente vai trazer uma visão mais clean e minimalista da astrologia, ok? Bom, a Clean Astrologia, a gente tira todas essas inscrições vazias e a gente foca no que é necessário dentro do minimalismo, ok? Bom, o que a gente precisa saber dentro do mapa? Primeiramente, que o mapa é composto de duas coisas, signos e planetas, ok? O signo hoje ele é muito valorizado, muito falado, enfim. Mas ele é só um funcionário do planeta, tá? O planeta, então, ele é responsável por trazer, então, o ensinamento, o que você precisa saber, criar os obstáculos, entre aspas, na vida. Meio lúdico, mas depois você vai entender. Criar os obstáculos, criar as crises, os problemas. Eu digo muito que os dois planetas mais importantes dentro do mapa são o Sol e a Lua, porque são os mais rápidos ali dentro do planeta, do nosso mapa, e que estão conectados com características pessoais e emocionais, tá? Então a Lua tem a ver com o nosso emocional, com o nosso equilíbrio, com o nosso humor, com o que a gente sente. E o Sol tem a ver com a nossa personalidade, nossa identidade, a nossa autenticidade, a nossa forma de criar, expressar, enfim. Então, tudo depende, né, onde eles vão passar. Dentro do nosso mapa, a gente vai ter outros planetas que estão posicionados dentro desses signos, dentro dessas vagas que eu falei para vocês. E aí, a gente tem que entender, quando eu falo assim, aprenda o seu mapa, não é necessariamente você aprender o que representa cada aspecto, cada casa. Eu já fiz isso e não tem nada a ver. Você perde tempo. Você tem que olhar assim, bom, conheci o meu namorado. Muitos astrólogos, muitas pessoas do mercado vão falar assim, olha, essa pessoa não combina com você, porque ela é de um signo tal e você é do outro signo. Só que não faz sentido, tá? Não faz sentido porque, como assim? Eu gosto da pessoa, o que eu faço? Né? Enfim, já apareceu gente fazendo esse questionamento para mim. E eu falei, não, fica tranquila que não tem nada a ver. Bom, chegou então uma pessoa que ela é geminiana e eu sou sagitariana, tá? O que quer dizer? Existe uma oposição. Em elementos, o nosso signo é oposto. Então, o que quer dizer? Ela vai trazer, então, uma oposição. O que é alguém que está oposto a você? Numa discussão, numa batalha. Às vezes ela vai te cutucar, ela vai te trazer questionamentos que você não estava pensando. Pode te trazer sentimentos que você não tinha, que estão guardados, entendeu? Então, olhar o mapa de uma outra forma ajuda. Então, por exemplo, eu tenho ali o nó do sul em Gêmeos. Então, o Sol dessa pessoa vai estar conectado com esse meu nó do sul em Gêmeos. Entendeu? O que ela vai trazer para a minha vida em relação a isso? O que isso vai representar? Por isso que, às vezes, eu falo que não é necessário a gente interpretar o que está ali escrito, mas é compreender como aconteceu, se essa pessoa já passou, se a pessoa ainda está na minha vida, quais são os temas, as situações, os problemas que ela me traz frequentemente. Entendeu? Então eu pego a ideia ali do nó do sul, que tem a ver com uma questão passada, enfim, quando a gente vai ler a literatura astrológica sobre isso, a gente vai falar que tem a ver com o passado, que essa pessoa, eu já encontrei ela numa outra vida e que ela reapareceu na minha vida. Pode ser, vai saber. Mas eu prefiro ir no lado prático. O que acontece? Ela sempre me faz me sentir menos do que eu sou. Ela sempre me faz me sentir triste, porque ela faz uns comentários sobre o meu corpo, sobre o que eu faço, sobre o que eu acredito. Então isso me faz ficar chateada. Então, entende? Então a gente entra num lado mais terapêutico do mapa astral, que não é mais sobre interpretação ou desinterpretação, tá? E aí eu não tenho que ficar apegada no astrólogo, é só eu perceber isso, entender, bom, então ela está trazendo esse tema, então deixa eu refletir melhor sobre isso. E aí a gente vai usar outras ferramentas, como chakras, como a observação, reflexão, percepção e compreensão
daquilo para que eu tome uma nova atitude, tá? Enfim, aí já é uma outra aulinha que agora eu tô só falando do mapa. Então, entende? Eu só tô jogando aqui aspectos e falas e tal, para você entender que os planetas e os signos e o mapa astral, ele é muito mais do que isso. A gente pode olhar pelo lado mais cósmico da parada, né? Quando a gente pretende começar a nos perceber, a autopercepção, através do ciclo lunar, por exemplo, que é o mais rápido. Um programa que eu desenvolvi é o 29 True, onde a gente trabalha tanto esse lado lunar quanto o lado solar da verdade, tá? Então, o lunar, a Lua vai passar 29 dias em volta do nosso mapa, que é mais ou menos o tempo que ela demora para completar a volta, voltar para o marco zero. Ali ela vai conversar, vai parar ali em cada casa que a gente tem, né, cada signo, e vai bater um papinho com cada planeta. E quando a gente está fazendo 29 True, ela vai trazendo insights, memórias, reflexões, coisas que estavam guardadas e que você nem imaginava que estava ali, entendeu? Então, isso vai passando no nosso mapa e vai revelando. Eu vejo mais de um outro lado também, que é como se a gente estivesse num lago, mexesse assim no fundo e a água tá limpa em cima, mas quando mexe vem aquela lama, aquela sujeira, começa a subir um monte de coisa que estava escondida lá no fundo do lago, lá no nosso laguinho emocional, tá? Então, o 29 True hoje é um dos programas mais completos que eu tenho e que ele traz um pensamento, ele traz uma revelação muitas vezes da vida que você não estava nem vendo, tá? Às vezes é um tapinha na cara. Tem gente que tem medo, mas eu acho meio fora da realidade. Porque se você quer usar a astrologia e conectar ela à sua vida, esse ciclo lunar, ele sempre vai acontecer. A única diferença é que a gente vai estar 29 dias prestando atenção naquilo e fazendo a meditação para que ajude a gente a ficar mais sensível, mais abertas, mais, como posso explicar, mais conectada com essa energia cósmica e que isso ajude a gente a ver as coisas de uma forma mais clara, porque o dia a dia, muitas vezes, ele atrapalha a gente, a gente fica muito imersa nos problemas, no caos da vida normal, da real, e aí a gente não presta atenção em certas situações que o 29 True, ele te convida, ele te desafia a ficar ali prestando atenção, a observar, a refletir, enfim, a se questionar, que muitas vezes a gente não se questiona, a gente só tenta abafar o problema, abafa, não tenha o meme, e de repente a gente deixa aquilo escondido ali. Só que ele traz luz para aquilo, ele vai ali com a lanterninha e fala, olha, você esqueceu aqui que naquele dia, quando você tinha 13 aninhos, seu pai falou uma coisa que te machucou, hein? E que muitas vezes é o que a gente precisa para destravando. Então ele vai destravando cada vez que a gente vai fazendo o 29 True, tá bom? Então é a forma que eu desenvolvi para a gente usar a astrologia na nossa vida. A gente tem outras formas de usar a astrologia, a gente tem o sol, como a gente faz então essa investigação, né, sobre a nossa autenticidade, sobre o que a gente é, sobre o que a gente acredita, né, se inspira nessa filosofia do planeta. A gente vai ter o Júpiter, que fala sobre verdade, filosofia de vida, sobre o que eu acredito, sobre os meus compromissos, os meus acordos comigo, com o universo, né, e que muitas vezes a gente precisa rever, enfim. A gente tem Saturno, que fala do que eu vim criar, o que eu vim materializar nessa vida, o que eu estou fazendo, será que eu estou cumprindo as minhas ações que eu deveria estar cumprindo? Enfim, vai ter vários, tá? Não vou falar todos agora, mas eu vou fazer uma aulinha só sobre isso. Os planetas, então, eles têm ciclos, e esses ciclos estão conectados com eventos da nossa vida. Ok? Então, a nossa vida tem períodos ali, então eu tenho 24 anos, tenho o aniversário de Júpiter, cada planeta tem uma data, tem um tempinho para dar o aniversário. Saturno a cada 28 anos, em média,
Júpiter a cada 12, aí vai ter nó do sul, nó do norte é 18, 19, Urano é 84 anos, enfim, são vários que vão ter então esse período e que você conecta a sua história. Então, muitas vezes, eu estava conversando com uma pessoa aqui no fim de semana, e ele estava me contando de um evento que aconteceu e tal. E ali eu comecei a perguntar para ele para entender onde começou o problema, né? Então, às vezes a gente tem um problema e a gente naturaliza o problema. E acha que é só médico, físico, enfim. Só que existe tipo, como se existisse uma outra conversa acontecendo que a gente não está por dentro. Basicamente é isso. Então eu fui investigando e perguntando para ele onde começou o problema. Ele então me disse que tinha começado mais ou menos há 9 anos atrás. Eu falei para ele, bom, 9 anos atrás é mais ou menos o tempo do ciclo de Vênus. Então ela vai dar a volta no nosso mapa e volta em média para o mesmo lugar, ok? E aí ele falou, e foi períodos onde ele estava noivando 9 anos atrás e estava noivando agora 9 anos depois. E que ele teve o mesmo problema e teve a mesma reação. Então, às vezes a pessoa ela não tem essa sensibilidade da investigação, mas eu tenho, porque eu fui desenvolvendo. Mas, então, ela tem esse problema, eu falei para ele, olha, reflete, vai lá, o que aconteceu, entende o que aconteceu, tenta fazer voltar no tempo, né, uma arqueologia basicamente, entender se você teve outras crises e se pode estar ou não conectadas. Eu fiz meio que uma investigação superficial, mas que pode ser feita astrologicamente falando, porque dá para fazer, né? Como eu te falei, o ciclo da Vênus. Então, dentro desses processos, né, desses anos, como é que foi que aconteceu? Sei lá, dividindo o ciclo de 9 anos no meio, 4 anos ali e meio, mais ou menos. O que aconteceu? Tal. Divide de novo, 2 aninhos mais ou menos. O que aconteceu? Então, você vai voltando no tempo para ver se acontece. E aí é uma outro tipo de investigação. Então, entende? Tem várias coisas dentro da astrologia que ela vai além do signo. O signo é isso daqui, perto de uma dimensão enorme dentro da astrologia. Então, resumindo, vamos fechar aqui esse vídeo. O que eu te expliquei foi, primeiro, astrologia, dentro do minimalismo e na visão clean, a gente tem 2 pontos principais dentro do mapa, signos e planetas, e isso vai desencadear todo o resto que eu te falei. Então, análise de relacionamentos, então, como aquela pessoa impacta no meu mapa. A gente vai entender em relação a ciclos e padrões, então, eventos da minha vida que marcam a minha vida, eu consigo investigar, entender se existe uma conexão entre eles. A observação, a auto-observação a partir dos ciclos planetários, a partir do ciclo lunar, do ciclo do aniversário, do 29 True, né, quando a gente usa a astrologia de uma forma mais terapêutica para fazer esse processo de autoconhecimento, tá? Então, entende? Né? O signo nada mais é do que um instrumento dentro de toda uma análise cósmica, tá bom? Então, espero que você me veja no próximo vídeo e a gente converse mais sobre o nosso cosmos incrível. Obrigada e tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.